Nós, da tribo de Aser, temos como característica a alegria. Já vivi muitos tempos difíceis. Sou viúva há muitos anos, mas desde que meu marido morreu, eu tenho levado uma vida devota de oração e jejum. Eu amo estar no templo do Senhor, adorando a Ele. E Ele já me usou várias vezes para transmitir e anunciar coisas importantes às outras pessoas. Estudar os ensinamentos dos meus antepassados encheram meu coração de fé e esperança. Eu vi muitas profecias se cumprirem ao longo dos anos, mas naquele dia eu pude presenciar a profecia, o cumprimento da profecia mais importante da história do meu povo. Eu estava no templo como de costume, adorando ao Senhor. Simeão também estava lá. Haviam outras pessoas e de repente meu espírito agitou-se dentro de mim. A princípio eu pensei que fosse alguma coisa do meu corpo, algo comum em pessoas de idade já avançada. Mas o Espírito de Deus me falou que algo estava para acontecer. Então, parei as minhas orações, olhei ao redor e Simeão, passando ao meu lado, foi em direção a um bebê. Não era qualquer bebê. Aquele bebê era diferente, era especial. Dele emanava uma luz, mas essa luz não era visível aos olhos humanos. Eu pude contemplar o Messias. Eu nunca vi nada igual. Então os meus olhos espirituais se abriram e eu pude contemplar aquele que viria salvar o mundo. Logo eu, uma senhora, já de idade avançada, que achava que nada de novo aconteceria, fui privilegiada pelo Senhor Deus em contemplar o Messias. O Senhor foi benevolente comigo. Eu recebi o melhor e maior presente de toda a minha vida. Meu espírito se encheu de alegria e naquele momento meus lábios não se contiveram em adoração e louvores. Uma multidão vinha em nossa direção e eu fiquei sem saber o que era. À frente de todos eu o vi, todos o seguiam. Ele entrou em meu barco e pediu para que eu afastasse da areia. Ele falou a todo aquele povo e com tanta autoridade. É óbvio que era verdade. Depois que terminou o seu sermão, nos disse: vá mais para o fundo, lance as suas redes ali. Nós tínhamos pescado a noite inteira, estávamos cansados e não tínhamos pegado nada. Mas sobre as palavras dele, lançamos as redes. Eu conheço os meus instrumentos de trabalho. Sei que aquelas redes eram fortes, mas elas quase arrebentaram. Nunca pegamos tanto peixes como naquele dia. Nosso barco estava cheio e voltamos para a praia. Sabia que ali tinha algo de divino nele. Eu queria que ele se afastasse, porque eu não sabia lidar com isso. Eu sou um pecador. E ele me disse: Pedro, você será um pescador de homens. Não tenha medo. E suas palavras me trouxeram um conforto que eu não consigo explicar.
E Ele nos chamou para segui-lo, todos nós que estávamos juntos. Eu, um pecador, como isso seria possível? O Mestre me chamar para ser um discípulo? Eu, que só sei pescar, o que posso oferecer? Mas aquele chamado encontrou lugar no meu coração. E a minha vida faria sentido, teria motivo para viver. Não seria mais um pobre pecador e pescador. Minha vida mudou completamente. Quando encontrei aquele homem, eu andaria junto com o homem mais maravilhoso que já havia visto. Eu estaria aos pés daquele que me chama pelo meu nome. Se eu me lembro dele, como eu poderia me esquecer? Ah, como eu me lembro. Era uma época de Páscoa. Estava acontecendo muitas coisas naquele lugar, muitas maravilhas, muitos milagres, muitas coisas aconteciam e não poderia estar vindo de outra pessoa a não ser de Deus. Até que um dia eu tive a oportunidade de me encontrar com Ele. Teve que ser à noite, com poucas luzes, eu não poderia me expor com facilidade com qualquer pessoa. Eu era uma pessoa muito importante da época, um fariseu, fazia parte de um conselho e eu não poderia estar exposto em qualquer lugar. Me encontrei com ele, conversamos bastante, fiquei maravilhado com todo aquele assunto. Muitas coisas a gente conversou, muitas coisas boas pude entender. Fiquei maravilhado com tudo aquilo. E fiz uma pergunta para ele: como que eu poderia fazer parte de tudo aquilo? E uma coisa importante ele me falou e eu não consegui compreender naquele momento. Me disse que eu precisava nascer de novo. Como assim? Eu, um homem já velho, idade avançada, nascer de novo? Mas ele, com toda graça, sabedoria e entendimento, e com firmeza, me explicou que eu precisava nascer do Espírito, porque quem nasce da carne anda segundo a carne. Quem nasce do Espírito anda pelo Espírito. Na verdade, que todo aquele ensinamento, todas aquelas palavras, era tudo muito novo para mim. Eu não conseguia compreender totalmente o que estava acontecendo. E de repente, tudo aquilo, todas aquelas palavras maravilhosas que estavam acontecendo, foi entrando, se aprofundando ao meu coração. Mas durante todo o nosso encontro, todas as nossas conversas, teve um assunto, teve uma palavra importante que ele tocou meu coração, que até hoje me recordo muito bem. Foi quando ele me disse: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho unigênito para que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu jamais poderia entender tudo aquilo se não fosse ele tocar o meu coração. Meu pai ficava falando de um homem que libertava pessoas de espíritos maus e curava enfermos. Meu pai e minha mãe não paravam de falar sobre ele e eu ficava refletindo: será que é verdade mesmo? Lá no Mar da Galileia só se falava sobre isso. Em uma manhã, eu e meu pai estávamos trabalhando, até que ele avistou um grupo de pessoas que estavam indo até onde Jesus estava. Então, na hora, ele me chamou para ir lá e fomos até lá. Chegando lá, tinha muitas mulheres, crianças, homens e jovens como eu, que estavam lá para ouvir o que Jesus tinha para falar. Eu nunca tinha visto nada igual. Ele falava de um jeito que fazia meu coração bater forte. E o melhor de tudo, ele estava mesmo curando enfermos. Ou seja, o que ele falava era verdade. Fiquei tão envolvido pelo que Jesus falava e o que ele fazia, que eu nem percebi o tempo passar. Eu nunca tinha visto aquilo, era como outra coisa de outro mundo. Depois de um tempo, eu acho que todo mundo lá estava com fome. E os homens de Jesus estavam com preocupação. Então, os discípulos de Jesus estavam
com semblantes preocupados, mas Jesus parecia calmo. Eles olhavam e analisavam todo aquele povo, logo achei que eles estavam com fome também. Então lembrei que eu tinha colocado 2 peixes e 5 pães no meu cesto. E eu decidi entregar para um homem lá chamado André, a fim de que ele levasse a Jesus. Sei que tinha muita gente lá, mas se Jesus não estava preocupado, eu também não ficaria. Depois de todas as maravilhas que Jesus fez naquele dia, eu tenho certeza que ele daria um jeito. Nós começamos a nos organizar em grupos. Eu levantei para ver o tanto de gente que tinha, mas meus dedos não conseguiriam contar. Então Jesus começou a repartir o pão e os peixes e começou a distribuir para todas as pessoas que estavam ali. O gosto era meio diferente, nem parecia do que minha mãe fazia. A mão dele deve ter deixado tudo mais gostoso. Ficamos satisfeitos e ainda sobrou muita comida. Eles estavam recolhendo o que tinha sobrado e eu comecei a pegar os pães do meu grupo também para entregar para eles. Então aconteceu algo mágico. Jesus olhou para mim como se dissesse: "Obrigado por confiar em mim e repartir tudo o que você tinha." Aquele foi o encontro que mudou a minha vida. Como eu poderia esquecer? Por causa do meu passado, eu nunca iria tirar água do poço do nosso pai Jacó, no mesmo horário que as outras mulheres. Eu me sentia confortável com os olhares delas, eu me sentia excluída. Assim, eu preferia ir por volta da hora sexta, mesmo com o sol escaldante. Naquele dia, havia um judeu sozinho, no poço, e para o meu espanto, ele pediu água. Ressabiada, perguntei como poderia um judeu falar com uma mulher samaritana. Ele me respondeu como se eu tivesse conhecido o dom do Eterno e soube quem eu era. Eu que lhe pedia água e ele que dava água viva. Olhei e não encontrei com o que ele poderia tirar a água do poço. E lhe perguntei onde estaria essa água viva e se ele era maior que o nosso pai Jacó. Então ele disse que, ao contrário de água que eu tinha ido buscar, quem tomasse da água que ele dá nunca mais teria sede. Teria uma fonte jorrando de água viva eterna. Achei que aquilo era minha salvação, porque nunca mais eu precisaria ir buscar água. Mas quando pedi a ele esta água, ouvi algo que ecoou nos meus ouvidos. Ele me mandou buscar o meu marido. Eu poderia ter ido embora, ter dito que meu marido estava ocupado. Mas por mais vergonhoso que fosse, eu simplesmente disse a verdade. Eu não tenho marido. Ele sabia quem eu era. Ele conhecia o meu passado e sabia da minha história. Só podia ser um profeta. Eu não sei explicar. Eu me sentia amada. Então eu perguntei a ele uma coisa. Eu tinha dúvidas sobre onde deveríamos adorar, porque no fundo eu queria uma vida diferente. Não queria uma vida de mentira. Eu havia me perdido com todos os maridos que eu tive, inclusive o que eu estou vivendo agora, que não era meu marido. Eu queria corrigir o meu caminho. Ele me falou sobre adorar, e em verdade e em espírito, e não em um lugar específico. Quando falei do Messias que viria para anunciar todas as coisas, ele disse que apenas eu sou. Tudo fez sentido naquele momento. Eu não estava mais perdida. A água do poço e a vida que eu tinha não importava mais. Eu queria a água viva que ele tinha para me dar. Larguei tudo ao poço e corri para Sicá, para contar aos homens que eu havia encontrado a Cristo. Aquele foi o interrogatório mais marcante que tive em toda a minha vida. Não há como esquecer ou apagar da memória. Os judeus estavam agitados e muito indignados. Então, Caifás, o sumo sacerdote, trouxe até mim Jesus, o chamado Cristo, para que eu o interrogasse. Como de costume, fiz algumas perguntas, e a primeira foi: és tu o rei dos judeus? E ele me respondeu algo como se o seu reino não fosse daqui. E perguntei mais uma vez: és tu o rei? E ele respondeu: és tu que dizes que eu sou o rei. Tinham tantas pessoas falando e fazendo acusações, e ele nada dizia. Aquilo me deixou surpreso. Como um inocente não tentaria sua própria defesa? Fiz mais algumas perguntas e percebi que ele realmente era inocente. Não havia nada que o acusasse à morte.
Tentei entregá-lo aos próprios judeus para que o matassem, mas eles disseram que ele se fez filho de Deus. Aquilo trouxe um temor ao meu coração e perguntei de onde ele era, e ele não me respondeu. Argumentei que poderia soltá-lo, mas ele disse que aquele que o enviou a mim era mais pecador e eu não tinha poder para julgá-lo. Perguntei se eles queriam que o soltassem, mas eles insistiram. Condene-o e solte Barrabás. Condene-o e solte Barrabás. Eu tentei soltá-lo. Eu queria apenas açoitá-lo, mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Depois disso eu lavei as minhas mãos. Não queria o sangue de um inocente sobre mim. Eu não tive escolha. Mandei crucificá-lo. Mandei escrever também sobre sua cruz, em grego, latim e hebraico, para que todos pudessem ler: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Eu estava lá, no meio da multidão, de cabeça baixa, me escondendo, com muito medo. Eu tinha uma reputação a zelar. Afinal de contas, eu era membro do Sinédrio. Acho que tudo começou logo após o Sinédrio. Nicodemos me chamou no canto, sussurrando, me chamando para ir a uma outra cidade, para conhecer um novo rabi. E fomos. E ele falou-me que ele era o novo Messias. Como assim? O novo Messias? Eu era um empresário de sucesso, tinha vários negócios, várias casas, um vinhedo. Minha família levava uma vida confortável. Mas aquilo ali, eu largaria tudo aquilo por causa do reino de Deus. E aí você sabe o que aconteceu em seguida. Era o primeiro dia da Páscoa. Convocaram o Sinédrio para uma reunião. Queriam julgar Jesus. Eles estavam com ódio dele. Cuspiram nele. Queriam ele morto. Aquele Jesus, professor de algumas semanas atrás, estava lá, amarrado, com as mãos para trás, ensanguentado. Eu poderia ter falado algo para que ele tivesse um julgamento justo, mas não pude fazer nada. Nicodemos só chorava, desesperado, sem poder ajudar. Nós deveríamos estar fazendo justiça, mas sentenciamos o Filho de Deus à morte. Eu estava lá, vi ele crucificado. Eu me perguntei o tempo todo o que eu poderia ter feito para poder ajudá-lo, para que ele tivesse um julgamento justo. Até que veio um soldado e falou que Jesus estava morto. Eu fui até Pilatos, perguntei se eu poderia sepultar o corpo de Jesus. Eu sabia de um terreno que estava à venda, onde havia um sepulcro para sepultar nossa família. Pagaria eu qualquer preço por aquele sepulcro. Os soldados foram e levaram o corpo para o sepulcro. Junto com Nicodemos, lavamos o sangue e o cuspe do corpo de Jesus. Com muito cuidado, com muita gentileza. Era tudo que podíamos ainda fazer. Tinha algumas mulheres por lá. Essas mulheres nos ajudaram a enrolar o corpo de Jesus com um linho fino e aplicar mirra e aloé. E nós choramos, eu e Nicodemos. Sempre ficamos tão distantes para que não fôssemos vistos na multidão. Agora estávamos ali, com as mãos no corpo de Jesus. Quando saímos do túmulo, me lembrei das palavras do profeta Isaías: morto com os homens perversos,
mas com o rico esteve sua morte. Ele era mais que um professor. Ele era um ungido de Deus. Meu nome é Maria, e por morar em Magdala, próximo ao Mar da Galileia, fiquei conhecida como Maria Madalena. Eu fui uma mulher rebelde, perdida, desorientada e sem esperança, até que o Messias me encontrou. Quando ouvi dizer que o Galileu, capaz de curar os doentes e andar sobre as águas, estaria em Betânia, meu coração queimou. Eu fui tomada por um desejo de conhecê-lo, pois aquele que diziam que ressuscitava os mortos era capaz de me tirar da cova em que eu estava. O dia em que me apresentei a ele, seus olhos tocaram a minha alma. Aquele homem foi capaz de acalmar minha tempestade só de olhar para mim. Nunca antes alguém havia se preocupado com a minha salvação. Ele me chamou pelo nome. Eu estava liberta, e desde então nunca mais deixei de segui-lo. Inexplicavelmente o perseguiram e o pregaram numa cruz. O homem que só havia feito o que era bem. Era difícil de entender. Sua mãe e eu acompanhamos o seu sofrimento. O seu corpo suava gotas de sangue. O vimos morrer da maneira mais cruel e impiedosa. Quando descer o corpo da cruz, rapidamente o cobrimos com lençol e ele foi enviado para o sepulcro. Era domingo. O sol ainda estava nascendo. Eu fui até o sepulcro e percebi que a pedra havia sido retirada. Logo chamei Pedro. Quando entramos, percebemos que havia panos de linho jogados ao chão e não o encontramos. Os discípulos haviam voltado para suas casas, mas e eu? Eu precisava encontrá-lo. Quem havia levado o corpo do meu mestre? Eu me prostrei em choro. E ali prostrada, eu ouvi alguém dizer: "Mulher, por que choras? A quem procuras?" Foi então que eu achei que o jardineiro havia levado o corpo do meu mestre. Eu pedi que me mostrasse aonde tinha deixado, que eu iria buscá-lo. Mas para minha surpresa, era o próprio mestre. Uma voz inconfundível me chamou pelo meu nome, Maria, e eu não poderia responder de outra forma. Rabone, meu mestre. Meu coração se encheu de alegria, e eu me prostrei aos seus pés. Naquele dia eu não estava com os meus irmãos. Quando eles regressaram, eles disseram: "Vimos o Senhor." Mas parece que meu coração estava apertado, ferido, confuso. Mas não tinha como ser diferente. Eu o vira morrer. Eu vi o sangue, o lenho. Eu vi o corpo dele sendo envolto e colocado no sepulcro. Pois ele estaria vivo novamente. Então eu duvidei. Não por falta de amor, mas por excesso de dor. Eu disse: se eu não ver as suas mãos, se eu não tocar no seu lado, se eu não ver os sinais dos cravos, se eu não puser o dedo nos seus cravos ou a minha mão no seu lado, eu não acreditaria. Como o Senhor é misericordioso para aqueles que o buscam de coração sincero. Eu lembro que uma semana depois estávamos reunidos num lugar fechado e o Senhor simplesmente entrou. Sim, o Mestre ressurreto apareceu no nosso meio sem abrir
uma porta qualquer e o ambiente se encheu de temor, de adoração. Ele se direcionou a mim, o incrédulo, o duvidoso, e disse: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Estende as suas mãos, põe no meu lado. Naquele instante, meu coração se rasgou, as lágrimas escorriam como rios e tudo que eu pude dizer foi: Senhor meu, Deus meu. Então ele disse: porque me viste, você creu? Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Essas palavras, elas ecoam em mim até hoje. Como o Senhor é bom. Ele não rejeita aqueles que duvidam, mas se revela ao homem que o busca com sinceridade. Eu era conhecido como Saulo, nome hebreu da tribo de Benjamim. Nasci em Tarso, na Cilícia, cidade de prestígio, mas fui criado em Jerusalém. Era fariseu, criado aos pés de Gamaliel, homem douto da lei e zeloso pela tradição dos pais. Desde jovem me dediquei a estudar as Escrituras Sagradas. Conheci o mundo grego, bem como as leis de Roma, pois também sou cidadão romano. Zelava pela lei de Moisés e por isso perseguia aqueles que seguiam a Jesus, pois acreditavam que eles estavam desviados da verdade. Lembro-me de um homem justo, por nome Estevão. Ele falava de Jesus com ousadia e foi apedrejado diante dos meus olhos. Por mais que aquilo tenha tocado meu coração, eu continuei firmemente a minha perseguição. Roguei ao sumo sacerdote cartas para ir a Damasco prender aqueles que seguiam aquilo que eu acreditava ser uma seita. Mas a caminho de Damasco, algo me aconteceu. Quando a luz me envolveu e caí por terra, senti-me como pó diante da glória. Meu coração estremecia e todo conhecimento que eu criara como torre diante dos homens desmoronou. E aquela voz doce e ao mesmo tempo poderosa me chamou pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, o meu zelo virou vergonha. O meu orgulho foi esmagado. Eu fui despido de toda a justiça própria. E eu que julgava ver, tornei-me cego. Mas ao mesmo tempo, vi mais do que jamais enxergara. Ali estava ele, o Filho de Deus, o Messias, a quem eu perseguia. E mesmo assim me amou. Não me fulminou, me chamou. Não me condenou, me escolheu. E ali, no pó do caminho de Damasco, eu morri e comecei a viver. Eis que por 3 dias os meus olhos permaneceram fechados e não vi homem algum, pois grandes eram o espanto e o temor que sobre mim caíram. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, enviou Ananias, varão justo, temente a Deus, que impondo sobre mim as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, me mandou aqui para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Naquele mesmo instante, caíram dos meus olhos como que escamas e tornei a ver. Levantei-me, pois, e fui batizado
em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Ah, eu vi. Então eu vi aquele que estava sentado à destra do trono. O Altíssimo, o Eterno, havia um livro, um rolo, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, e estava fechado, trancado misteriosamente. E eis que havia um anjo, forte, majestoso, ressoou em grande voz pelos céus que dizia: quem é digno de abrir o livro? Naquele momento houve silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Era tremendo. Tudo estava tomado por um poder indescritível. Não havia quem se apresentasse, nem nos céus, nem debaixo dela. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo lançar os olhos sobre ele. Então eu chorei. Como eu chorei. Porque não se achava ninguém digno de abrir aquele livro, nem mesmo de contemplá-lo. Mas então eu olhei para o lado e um dos anciãos se achegou a mim e disse: não chora, João, não chora. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E os meus olhos, tomados de temor e esperança, se voltaram e vi um cordeiro. Sim, um cordeiro, como morto, mas de pé. No meio do trono, entre os 24 anciãos e os seres viventes, ele tinha chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos enviados por toda a terra. E o cordeiro se aproximou, tomou o livro daquele que está à destra do trono, e quando fez, os seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoaram um cântico novo, celestial, eterno, em alta voz, que dizia: tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e nos comprou para Deus pelo seu sangue. De cada família, língua, tribo e nação, e nos fez seu povo, sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Então eu olhei e vi milhões e milhões, eram milhares de milhares ao redor do mundo, dos seres viventes e dos anciãos. E em alta voz diziam: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria, e força e honra e glória e louvor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Tomai, partilhai entre vós e comei. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Tomai e bebei dele todos. Este é o cálice do meu sangue, do Novo Testamento, derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes desse cálice, proclamai a minha morte, até que eu venha.